Cara, eu fui um dos últimos a fazer teste com o GIF através de testes. A gente fez alguns workshops também de preparação, até que surgiu o convite do Guilherme Gobi, que é o produtor de elenco, e do Paulinho Silvestrini, o diretor, para fazer o MB. Então, a construção do MB foi aos poucos, assim. Até hoje, mesmo a gente estando no final da novela, tem algumas coisas que eu ainda trago para ele. E eu trago algumas referências também que eu tenho como ator de coisas que eu assisto, assim. Cara, eu assisti uma série londrina chamada Skins, que é uma base muito grande que eu trouxe de lá, porque são jovens inconsequentes, como o MB. E também busquei uma referência muito grande no Diário de um Adolescente, com Leonardo DiCaprio, que era um adolescente viciado em drogas e alcoolismo, que é um pouco da base que ia seguir o plot do MB, né? Cara, então, essa parte do ser mais leve, eu acho que foi uma coisa que eu construí junto à direção, assim. Quando eu recebi a sinopse do personagem, eu sabia que ele ia ser o mais descolado da escola, o popular, e eu trouxe esse lado leve pra ele, porque teria essa coisa pesada do alcoolismo. Por isso que eu gosto de dar apelido pra todo mundo na novela, que é uma das minhas atividades preferidas. Mas a repercussão tem sido bastante legal, assim. As pessoas gostam dele por esse lado engraçado, mas também tem a parte inconsequente dele. Mas eu acho que nos próximos capítulos a gente vai começar a entender de onde vem isso. Eu acho que essa é a palavra, o mimado, assim. Ele ganha tudo dos pais, ganha o carro, bebe para tentar esquecer um pouco disso. A gente vai ver nos próximos capítulos como o pai dele se comporta frente a ele e acha que isso é o certo na criação dele, acha que está dando um ótimo exemplo, mas não é bem assim, né? A gente vê que quando ele não está perto do pai é bastante inconsequente e irresponsável, principalmente. Eu conheci vários para falar a verdade, assim. Mas eu acho que um MB é bastante difícil porque ele é muito complexo, assim. É inconsequente, mas é engraçado, é popular, mas é sensível também. É apaixonado também. E eu fui juntando um pouco de cada uma dessas pessoas que eu conhecia para compor o MB, assim. Mas eu acho que principalmente em relação à inconsequência do álcool, volante, drogas, eu acho que nada disso combina e a gente tem muitos exemplos, né? Então, eu cheguei um ano antes de iniciar a novela, eu tinha feito já uma participação em Malhação, fiz uma participação em Malhação, Seu Lugar no Mundo, e um ano depois acabei entrando para essa temporada de Malhação. Pretendo ficar, adoro o Rio de Janeiro, já dizia para minha mãe desde os 15 anos que ia morar aqui, e é isso. Cara, eu moro com três amigos, inclusive antes a gente tinha um canal no YouTube em que a gente se divertia e falava de como é morar junto, a gente se dá super bem, assim. E a relação com os meus pais, eu lembro que no início foi bastante difícil, assim, o desapego, porque é a primeira vez que eu moro sozinho, essa coisa de desapegar, eu passei 6 meses sem ir para Santa Catarina para conseguir esquecer, mas eu lembro que no primeiro mês eu sonhava todos os dias com os meus pais, assim, é muito louco isso. Mas o desapego foi a parte mais difícil, mas eu acho que eu amadureci muito morando sozinho, porque a gente começa a criar responsabilidade, né? Malhação foi o meu primeiro emprego fixo mesmo, trabalhava com meu pai antes. Foi o meu primeiro emprego que eu comecei a ter a responsabilidade de manter a minha própria casa, pagar água, luz, e a gente começa a ver que a vida não é fácil. Eu era viciado em cinema, e eu queria fazer cinema a princípio. Daí o mais próximo eu morava em Dayal, uma cidade pequena no Vale Europeu, e comecei a pesquisar escolas de teatro. A mais próxima que eu encontrei foi em Blumenau e comecei a estudar teatro. No início eu não gostei nem um pouco, assim, mas com o tempo fui adaptando, tinha pago já a escola, eu pensei, agora vou continuar, né? E eu comecei a me apaixonando aos poucos, assim, eu acho que por isso que hoje é o que eu mais amo fazer. É muito louco isso, porque eu esperava muito desse público teen, mas a gente tem um público de todas as idades. Eu não sei se por a gente trazer esse tema do Viva a Diferença, mas tem sido demais, assim, a repercussão disso. Quando eu saio, eu adoro andar de ônibus, de metrô, e gosto de conversar com as pessoas para saber o que eles estão achando, assim. Então, a repercussão tem sido incrível, assim. É pesado, é
É pesado. Que conselho que eu daria pro MB? Acho que é pensar antes de fazer qualquer coisa, assim. Eu lembro que quando eu era jovem eu agia muito por impulso. E eu acho que esse é o maior problema, assim, a ansiedade das coisas, entendeu? De esperar as coisas acontecerem de uma vez. Eu era bastante impulsivo, assim, até hoje eu sou bastante ansioso. Mas eu acho que eu era muito intenso como MB, claro que não inconsequente como ele, mas era muito intenso. Isso me ajudou a achar esse espaço muito próximo dele. Então, de verdade eu não sei. Eu gosto muito de gravar com a Manu e com a Thalita, são duas atrizes talentosíssimas. Eu acho que com qualquer uma que ele ficar é muito legal pra ele, assim, ele sempre foi louco pela Lika porque eles são iguais. O MB é a Lika de saia, a gente fala isso direto. O MB ele vai estar distante, já tô dando spoiler